E aí, olha, o universo de Harry Potter é gigante, né? Com tanto detalhe nos livros, é super normal que os filmes precisem dar uma simplificada em algumas coisas. Só que às vezes, essa simplificação acaba criando uns mitos bem populares que um monte de fã acredita que é verdade. E aí que fica a pergunta: será que aquilo que todo mundo acredita sobre a saga é mesmo a história completa? Hoje, a gente vai desvendar alguns dos maiores equívocos que muitos fãs acabaram aceitando, e vamos usar os próprios livros como nosso guia. Beleza, para começar, nossa primeira parada é num dos momentos mais debatidos de Prisioneiro de Azkaban, o destino do hipogrifo Bicuço e aquela viagem no tempo do Harry e da Hermione. A ideia que ficou para muita gente é que o Harry e Hermione voltaram no tempo para mudar o passado e impedir a execução do Bicuso, certo? Mas e se o passado nunca tivesse sido alterado? E aqui tá o pulo do gato. O Bicuço nunca morreu. Nunca. O Harry e a Hermione não mudaram o passado. Eles só cumpriram o papel que eles já tinham nele. O Bicuço sempre foi salvo. É que a viagem no tempo em Harry Potter funciona de um jeito bem diferente. Não é sobre reescrever a história. Ela funciona num loop temporal fechado. Ou seja, as ações dos viajantes do tempo são, na verdade, a causa dos eventos que os levaram a viajar no tempo. O futuro do Harry e da Hermione, na verdade, criou o passado deles. E é assim que tudo se encaixa, saca? O som que eles ouviram, aquele barulho de machado que os fez pensar que o Bicuço tinha morrido, não era o machado acertando o hipogrifo. Era o Carrasco, frustrado, batendo o machado numa abóbora depois que descobriu que o Bicuço já tinha fugido. Eles sempre tinham conseguido. Agora bora falar de um dos maiores, se não o maior mistério da saga. Como é que o Harry Potter sobreviveu à maldição da morte lá na Floresta Proibida? Uma teoria super comum é que o Harry sobreviveu porque naquele momento ele tinha a Pedra da Ressurreição, uma das relíquias da morte. Mas o poder da pedra é muito mais sutil e até mais trágico do que isso. Pô, a própria lenda da pedra, o conto dos três irmãos, já deixa isso bem claro. Ela não pode trazer os mortos de volta de verdade. Ela traz só uma sombra, um eco gelado que não pertence mais ao nosso mundo. Então não, a pedra não tinha poder para ressuscitar o Harry. A resposta de verdade é muito mais genial e tá ligada a uma coisa que o Voldemort fez anos antes, na sua arrogância toda. A chave para a sobrevivência do Harry estava, ironicamente, correndo nas veias do seu maior inimigo. A resposta está na magia mais central da série. Quando Voldemort usou o sangue do Harry em O Cálice de Fogo, ele sem querer absorveu a proteção do amor da Lilian. E essa proteção, agora dentro do próprio corpo do Voldemort, manteve o Harry ancorado à vida. É uma ironia incrível, né? Na sua busca maluca por imortalidade, o Voldemort virou, sem querer, uma espécie de âncora de vida para a pessoa que ele mais queria destruir. Enquanto Voldemort vivesse, o Harry não podia ser morto por ele de verdade. Beleza, agora vamos para um jogo rápido. Uma rodada para a gente tirar a limpo outras confusões bem comuns, a maioria causada pelas adaptações dos filmes. Nos filmes, a gente vê uma cena do Snape conjurando o patrono de Corça no escritório do Dumbledore, e logo depois, essa mesma Corça aparece para guiar o Harry até a espada na floresta. A cronologia parece impossível, né? Afinal, o Dumbledore já estava morto há meses. A resposta é bem mais simples do que parece. Pura edição de cinema. As cenas não aconteceram uma depois da outra. Foi só uma escolha de narrativa para conectar os pontos para a gente, o público, mostrando de quem era aquele patrono misterioso. Outra dúvida que sempre aparece. Em A Ordem da Fênix, a galera voa para o Ministério da Magia nos Testralhos, mas só o Harry, a Luna e o Neville conseguiam ver os bichos. Então, como é que o Ron, a Hermione e a Gina montaram em criaturas invisíveis? A solução é super prática e tá lá no livro. Quem via os Testralhos simplesmente ajudou os outros a subirem. Com certeza foi uma experiência bem esquisita para eles, voarem em algo que não podiam ver, mas era totalmente possível. Tem aquele estereótipo que não morre, né? De que a Sonserina é a casa exclusiva dos bruxos de sangue puro que odeiam os nascidos trouxas. Pois é, mas isso não podia estar mais errado. Dois dos Sonserinos mais famosos da história, o Lord Voldemort e o Severo Snape, eram mestiços. A pureza de sangue era, sim, valorizada por muitos na casa, mas o chapéu seletor escolhe com base em traços de personalidade, como ambição e liderança, não na árvore genealógica. Para fechar, vamos falar de uma das ideias mais profundas e, sinceramente, mais bonitas da saga inteira. O que significa de verdade ser o Senhor da Morte.
Quando a gente ouve Senhor da Morte, a primeira coisa que vem à cabeça é poder absoluto sobre a morte, imortalidade, invencibilidade, né? Só que o verdadeiro significado é justamente o contrário disso. E o Dumbledore explica isso pro Harry de um jeito perfeito. Ser o Senhor da Morte não é conquistar a morte, mas aceitá-la. O Harry se torna o verdadeiro senhor não por ter as 3 relíquias para ser invencível, mas por estar disposto a abrir mão delas e aceitar o próprio sacrifício. No fim das contas, essa é a lição final que separa o Harry do Voldemort. Enquanto o Voldemort destruiu a própria alma numa tentativa desesperada de fugir da morte, o Harry a enfrentou de cabeça erguida, entendendo que amor e sacrifício são magias infinitamente mais poderosas. Como a gente viu, os livros têm uma profundidade que vai muito além do que coube nas telas. Por trás dos feitiços e das aventuras, a saga está cheia de verdades sobre coragem, amor e sobre a nossa própria mortalidade. Pensando nisso, qual foi a maior verdade que os livros trouxeram para a sua percepção da história? Valeu por acompanhar a gente!